teocrática, eu já vou explicar. E o governo das outras nações era o governo monárquico. O povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. O governo de Deus é um governo livre. Ele não obriga você como uma monarquia absoluta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal através da Bíblia. E hoje é a parte 2 do primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel, né? Na verdade. Pra quem não sabe, eu criei uma série, na verdade tô fazendo, né? Fazendo os capítulos. E essa série se chama Do Primeiro Rei até o Último Rei. Essa é a parte 2, o primeiro rei de Israel. Então, se você não viu a parte 1, é bom que você veja a parte 1 para você não ficar perdido, porque muitas coisas que eu vou falar aqui vai abordar a parte 1. Então, é bom você ver, tá? Então, sem mais enrolação, bora começar. Pronto, depois dessa vinheta maravilhosa, agora sim a gente pode dar início à nossa parte 2. Na parte 2, né, nessa parte, eu vou falar sobre um pouquinho do rei de Israel, como ele foi escolhido e como ele, infelizmente, teve um final trágico, né? Já abre a sua Bíblia em 1 Samuel 9, 1 ao 2, que diz o quê? Eu vou estar deixando aí na tela também, ó. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Quanta gente, né? Nessa família. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Então, só pelo esse início, né, a gente já consegue ver que ele já tinha um porte de rei, né? Antes dele ser rei, ele já tinha um porte de rei. Um dia, as jumentas do pai de Quis, elas acabaram fugindo do curral, né? É até meio estranho falar isso, mas é o que a Bíblia fala. Elas acabaram fugindo. A Bíblia, em alguns textos, ela fala extraviaram-se, fugiram, né? Mas é tudo a mesma coisa. Então, é isso que a gente precisa saber. Então, elas se perderam aí, fugiram sem eira nem beira, sem rumo. E aí, Saul tinha que procurá-las. Aí o pai de Saul falou assim: filho, vai lá, pega um servo aí para te ajudar, para você poder achar, né, as jumentas. E aí eles foram. Eles andaram de um lado, andaram de outro, desceram montanha, subiram montanha, mas nada de achar essas benditas jumentas, né? Já estava tudo sendo guiado por Deus, para ele poder se encontrar com Samuel e ali ele poder ser também ungido rei de Israel. Mas eu já estou contando para frente da história, né? Vamos aqui na Bíblia, no mesmo capítulo, do verso 8 ao 9, diz assim: o servo lhe respondeu: tenho 3 gramas de prata, darei isto ao homem de Deus, para que ele nos aponte o caminho a seguir. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos ao vidente, pois o profeta de hoje, o profeta que a gente conhece como, né, hoje, era chamado vidente. O que acontece aqui nesse verso? Eles estavam tentando procurar a jumenta, certo? Então era um costume do povo de Israel? Não era meio que um costume, mas eles tinham aquele costume, né? Que o homem de Deus, que era Samuel, eles iam falar com Samuel, que era o profeta, para poder saber
onde estavam os animais, como é no caso aqui de Saul e do servo dele. Então, eles queriam saber, então eles foram falar com o homem de Deus. Mas aí eles tinham que pagar, né? Meio que o homem de Deus ali, eles tinham que pagar. Ou também entregar presentes, entregar alimentos, né? Você também pode ver no verso 7 também. Mas então, seguindo adiante, eles foram falar com Samuel. E aí, Deus já tinha um dia antes revelado a Samuel que um homem da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, iria falar com Samuel, né? E Samuel, então, ali despertou, né? Falou, então esse vai ser o novo rei de Israel, né? E aí Saul falou ali com Samuel o problema. E aí Samuel falou, não fique preocupado, as suas jumentas já estão seguras, um local seguro, né? E naquele dia ia ter um sacrifício, né? Ao Senhor. E aí Samuel convidou a Saul para poder participar do sacrifício e também jantar com eles ali, comer, né? E uma parte especial da comida foi separada para Saul. Então imagina ele olhar assim, né? Ele ficar admirado, né? Nossa, essa parte foi separada para mim, né? Que bom, né? Assim, ao meu pensar, né? Ele deve ter pensado isso, deve ter estranhado. E aí, depois de todos esses acontecimentos, Samuel já tinha revelado para ele onde estavam as jumentas e ele e o seu servo já estavam indo embora. Só que aí Samuel falou assim para ele, ó, espera aqui, Saul, o seu servo, já fala pro seu servo indo na frente, eu preciso falar aqui com você. E foi ali que ele ungiu Saul como rei. E depois daquele dia, Saul ele virou um novo homem, o coração dele mudou, né? Ele já estava assim, o Espírito Santo já estava habitando nele, o Espírito de Deus, pois ele foi ungido como o rei de Israel para governar o povo. Saul fez muitos feitos bons para o povo de Israel, né? Lutou, venceu, né? Mas aí teve uns tempos que ele começou a, vamos dizer, começou a querer fazer as coisas do jeito dele. Ele começou a ter orgulho, ser arrogante, extravagante, tipo, tudo essas coisas que subiu pro coração dele, né? Ele pensou assim, não, agora eu sou o rei, ninguém mais pode comigo, todo mundo vai fazer o que eu mandar e pronto. Já estava esse nível, né? Imagina um homem que era simples, desse jeito, né? Poder mudar de um jeito, né? Mudar. Mas infelizmente isso aconteceu. Um dos feitos bons que Saul fez foi que no povo de Israel havia muitas feiticeiras ali, né? Videntes, mas não tô chamando Samuel de feiticeiro. É um outro tipo de videntes, né? Assim, como por exemplo, assim, elas conversavam com mortos. Samuel não conversava com mortos, então já dá para notar essa diferença, né? E felizmente Saul ele acabou expulsando, né? Matando todas as feiticeiras, expulsou todas elas de Israel. Mas quando ele já estava sem o Espírito de Deus, ele acabou indo se encontrar com a feiticeira. Ele foi disfarçado, ó. Saul, ele foi disfarçado para uma caverna de uma feiticeira de En-Edor, junto ali com uns 2, 3 homens, né? Com alguns de seus homens, eu vou falar. É melhor falar desse jeito, né? Junto ali com alguns de seus homens. E aí, ele falou que queria ver o espírito de Samuel, né? Queria que Samuel lhe desse conselho. Só que Samuel já era morto. Então, olha o quão de errado que já estava desse jeito, né? A ponto de chegar desse jeito já estava muito errado. Samuel já estava morto e ele queria ver o espírito de Samuel. Conversar ali, né?
E a gente não deve fazer isso nunca, tá, gente? Porque é o próprio Satanás fazendo tudo, armando todas essas armadilhas, fazendo tudo isso. E Saul estava desesperado, porque o Espírito do Senhor se afastou dele. Ele tinha matado os sacerdotes de Deus, porque ele estava perseguindo Davi, né? Os sacerdotes tinham protegido ali Davi. Ele matou todos os sacerdotes. Deus já não falava com ele, não respondia as orações dele. Então ele estava muito preocupado. Ele queria que Deus falasse com ele. E aí Samuel, que não era Samuel, embola um pouco a cabeça, né? Mas Samuel, que não era Samuel, que na verdade era o próprio espírito de Satanás, ele falou assim, que Saul iria morrer na guerra contra os filisteus. Os filisteus estavam se armando, enquanto Saul estava procurando matar Davi, os filisteus estavam se armando para poder fazer guerra ali com Israel. E Saul nem prestou atenção nisso. Então, ele estava caindo totalmente no buraco, totalmente estava se afundando nas lamas do pecado, já estava a ponto de morrer. Então, infelizmente, a guerra aconteceu. Saul, ele morreu, mas ele não foi morto por um filisteu, ele mesmo se matou. Mas aí tem uma pergunta, né? Surge uma pergunta. Henrique, mas Satanás, ele vê o futuro? Não é só Deus que vê o futuro? Então, Satanás, ele não vê o futuro. Mas ele faz isso de uma maneira que possa nos perturbar, né? Que possa nos amedrontar. E como Saul já estava sem o Espírito de Deus, ele ficou atormentado, e tanto que ele até mesmo se matou, né? Esse foi o triste fim de um rei que era para dar certo. Infelizmente teve um fim muito trágico, né? Que era para ser um homem de Deus ali, que era escolhido por Deus, mas infelizmente o coração dele se afastou dos caminhos do Senhor. Então esse foi o fim do primeiro capítulo da série do primeiro rei até o último rei. Não é o fim da série, tá, gente? Vai sair o capítulo 2. Esse foi a parte 2, o primeiro rei de Israel. Que a gente possa aprender com a história de Saul, né? A não acabar desviando o nosso coração do caminho de Deus. A gente é um vaso escolhido por Deus. Então a gente tem que ali orar a Deus, não se orgulhar, que foi isso que aconteceu com Saul. Então eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Foi uma história bem resumida de Saul. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilha também com os seus amigos. E há uma novidade. Eu criei um Instagram, eu também tô no Instagram. E tá aparecendo em algum canto aí da tela. Então já vai, se você tem Instagram, já me segue lá. As coisas que eu não posto aqui no YouTube, vou estar postando lá. Então é sempre bom dar o aviso, né? Então foi isso. E aguardem o próximo vídeo. Eu sou o Henrique e esse foi o Através da Bíblia. Tchau!